Olá, antenados e antenadas, futuros DBAs, sejam todos e todas muito bem-vindos à primeira aula da unidade 5, Processamento de Consultas, do curso Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados. Hoje nós iniciamos uma nova unidade nesse curso, então vem com a gente que o curso tá massa e a aula de hoje está irada. Beleza, primeiramente nós precisamos definir o que é uma consulta. Bom, uma consulta é uma expressão em uma determinada linguagem que descreve os dados a serem recuperados do banco de dados. Beleza, mas professor, o que é uma linguagem de consulta? Uma linguagem de consulta é uma linguagem de alto nível que me permite escrever consultas. Contudo, as linguagens de consulta também permitem realizar outras tarefas, além de escrever ou especificar consultas. Como, por exemplo, definir a estrutura do meu banco de dados, modificar os dados no meu banco de dados, inserir tuplas, remover tuplas, atualizar os valores das tuplas ou de um subconjunto das tuplas, especificar restrições de integridade, quem é chave primária, quem é chave estrangeira, especificar restrições de segurança, quem pode fazer o que nas minhas tabelas, nas tabelas que compõem o meu banco de dados. Um exemplo de uma linguagem de consulta é a linguagem SQL, que tem dois componentes principais, né? Os comandos DDL e os comandos DML. Os comandos DDL são usados para descrever, definir a estrutura do meu banco de dados, e o DML, Data Manipulation Language, para manipular os dados, ou seja, fazer consultas, inserções, remoções e atualizações. Beleza. Então aqui nós temos alguns exemplos de linguagens de consulta. A linguagem SQL, linguagem QEL, a QBE, Query by Example, pode ser considerado também uma linguagem de consulta. Bom, a linguagem SQL é a linguagem de consulta mais comum em SGBDs relacionais, em bancos de dados relacionais. E aqui um exemplo de uma consulta em SQL. Então eu tenho select de nome, from departamento de empregado where de codedep igual a e.lotação. Então faço uma junção aqui de departamento com empregado, depois pego o nome dos departamentos. Então estou pegando aqui o nome dos departamentos que tem algum empregado lotado nesse departamento. Beleza, um exemplo de uma consulta especificada na linguagem SQL. Ok, aqui um outro exemplo de uma consulta especificada na linguagem QEL. Bom, a grande vantagem das linguagens de consulta é que elas são linguagens de alto nível. Então elas permitem expressar uma grande variedade de consultas usando uma sintaxe muito próxima da linguagem natural, que é a linguagem utilizada pelos seres humanos, a linguagem falada ou a linguagem escrita dos seres humanos. Então, por exemplo, aqui em SQL eu tenho uma consulta que está me dizendo o seguinte: select nome, from empregado, where sexo igual a F. Então, o que é que essa consulta está especificando? O que é que ela vai recuperar do meu banco de dados? O nome dos empregados que tem sexo igual a F. Então, veja, a expressão aqui dessa consulta, né, ela está muito próxima da linguagem natural. Então, a sintaxe aqui dessa consulta em SQL está muito próxima da linguagem natural. O que é bom, porque facilita que os seres humanos escrevam consultas nessa linguagem. Beleza? Essa é uma das vantagens de usar uma linguagem de consulta de alto nível. O problema é que se a gente utiliza uma linguagem de alto nível, isso é muito bom para o ser humano que vai escrever, especificar a consulta, porém, essa consulta vai precisar ser mapeada para outras formas de representação de mais baixo nível. Com que finalidade? Com a finalidade de que essas consultas possam ser executadas por um software. Então, o ser humano escreve a consulta, mas eu vou precisar de um software, de um programa de computador que receba essa consulta escrita numa linguagem de alto nível e consiga recuperar do meu banco de dados os dados referentes a essa consulta.
Então, para que isso seja possível, eu preciso representar essa consulta que está em alto nível em alguma forma de representação de mais baixo nível, ou seja, utilizando uma forma de representação mais próxima da máquina, mais fácil de ser interpretada por um software. Ok, as principais formas de representação de mais baixo nível são cálculo relacional, a álgebra relacional, o grafo de operadores, que em geral é a forma de representação de baixo nível mais utilizada para representar consultas em bancos de dados relacionais. E o grafo de operadores ele é uma espécie de cálculo relacional anotado, ou seja, um cálculo relacional com algumas anotações. Vamos discutir essa linguagem, essa forma de representação com mais detalhes mais adiante. Ok, o grafo de objetos também é uma opção e os tableaus. Mas, em geral, se utiliza o grafo de operadores e nessa disciplina nós vamos estudar o grafo de operadores. Para a gente perceber a importância de um processador de consultas e o grau de dificuldade de se implementar um processador de consultas, imagine que você tem o seguinte problema. Dado um arquivo, que pode ser um arquivo TXT, um arquivo DAT ou um arquivo CSV, contendo as informações dos empregados de uma determinada empresa. Então, tenho aqui a representação desses empregados. Eu tenho matrícula, nome, lotação. E eu tenho aqui os dados dos meus empregados, beleza? Então imagine que esses dados podem ser disponibilizados no arquivo TXT, no arquivo DAT ou no arquivo CSV. Agora vem a sua missão. Implemente um programa em Java ou em Python, por exemplo, que recebe como entrada uma consulta SQL qualquer, genérica, e imprime como saída o resultado desta consulta. Então a sua missão é fazer um programa em Java ou Python, que recebe uma consulta SQL, que pode ser uma consulta qualquer, e, de acordo com essa consulta, recupera do meu banco de dados, da minha tabela, ou seja, do meu arquivo TXT, DAT ou CSV, os dados correspondentes ao que foi solicitado na consulta recebida e imprime o resultado. Dá para fazer? É fácil? É tranquilo? 5 minutos para vocês fazerem? Será que dá certo? Será que vocês conseguem? Bom, você deve ter percebido que não é trivial fazer esse programinha. Você pode até tentar em casa, né? Eu recomendo que você faça isso longe das crianças, mas tente fazer em casa. Mas isso vai ser complicado, né? Essa é uma tarefa complexa, porque você estaria implementando um processador de consultas. E o que é que o processador de consultas faz? Ele é responsável por todas as atividades envolvidas no processo de recuperação dos dados requisitados por uma consulta que está expressa em uma linguagem de alto nível. Então, o processador de consulta, ele tem como entrada uma consulta em SQL ou numa linguagem de alto nível qualquer, e é uma consulta qualquer também, contanto que esteja nessa linguagem, que esteja especificada nessa linguagem, e ele tem como objetivo gerar como saída os dados referentes ou os dados requisitados por essa consulta. Beleza? Esse é o objetivo de um processador de consultas. Ok, agora você já entende o grau de dificuldade de se implementar um processador de consultas e o objetivo de um processador de consultas. Beleza? Se você gostou da aula de hoje, então deixa aqui o seu like, deixa o seu joinha. Se não gostou, deixa também, né, para ajudar a gente aí na divulgação do canal. Marca os seus amigos aí da faculdade, da turma, os seus amigos DBAs, os seus amigos que querem trabalhar na área de banco de dados. Se tem dúvidas, deixa suas dúvidas aqui nos comentários que nós vamos responder cada uma delas. Ok? Compartilhe esse vídeo, não se esquece de clicar no sininho e se inscrever no sinal para não perder nenhuma nova aula da disciplina de SGBD. Beleza? E até a próxima aula.